Uma coisa é fato, existe uma grande guerra espiritual acontecendo exatamente neste momento no Brasil. No momento em que você está assistindo esse vídeo, os anjos de Deus e os demônios estão em guerra pelo controle da nossa nação. Essa batalha acontece em diversas áreas, como por exemplo na área cultural, ideológica e principalmente na área política. E essa situação é tão grave que está muito parecida com o período terrível que aconteceu nos tempos do profeta Daniel. Irmãos, a Bíblia conta que haviam se passado 2 anos desde que Ciro, o rei da Pérsia, tinha libertado os judeus do cativeiro e permitido que aquele povo voltasse a Jerusalém para restaurar a cidade e o templo. Porém, um certo dia, o profeta Daniel recebeu uma revelação de Deus, lhe mostrando que uma grande guerra estava se aproximando. Daniel ficou com muito medo pelo seu povo e ele ficou tão triste que ele fez um jejum de 3 semanas. E a única coisa que ele conseguia fazer era orar para que Deus tivesse misericórdia dos judeus. E ao final desses 21 dias, de muitas lágrimas, de muito clamor, um anjo do Senhor veio até o profeta Daniel e disse o seguinte: eu quero ler para você, olha o que está escrito. Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que eu vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Olha isso, irmãos. O príncipe da Pérsia nessa passagem não se refere a um homem, mas sim a Satanás, que não queria permitir que o povo de Deus retornasse a Jerusalém e reconstruísse o templo do Senhor. Esse príncipe fazia oposição a Miguel, um arcanjo de Deus que é chamado na Bíblia de príncipe supremo. Ou seja, existia naquele momento uma grande batalha de governantes espirituais que iria influenciar na decisão dos governantes terrenos. Ou seja, irmãos, a guerra que estava para começar no mundo físico, onde Daniel vivia, já tinha começado alguns dias antes no mundo espiritual. E ela foi tão grande que o anjo demorou 21 dias para conseguir chegar a Daniel e lhe entregar a mensagem que Deus havia enviado a ele. E é exatamente o que está acontecendo aqui e agora no Brasil. Enquanto o país vive a expectativa da maior e mais importante eleição presidencial de sua história, os exércitos de Deus e Satanás estão lutando no plano espiritual pelo futuro da nossa nação. E você pode estar se perguntando agora, o que Satanás pretende fazer de tão grave no nosso país? Qual é o seu plano? Irmãos, ele quer implantar no Brasil valores e princípios contrários à palavra de Deus, que vão causar dor e sofrimento em todos nós cidadãos brasileiros. E tudo isso poderá vir através de uma grande armadilha maligna chamada marxismo, que é uma corrente ideológica criada por um homem chamado Karl Marx, que envolve a política, a economia, a cultura e a sociedade, que é usada pelos governos comunistas. E pode ser que você discorde de mim agora, dizendo que o marxismo defende as classes mais pobres. Há ainda aquelas pessoas mais alienadas que afirmam que Jesus era comunista. Mas, irmãos, isso não passa de uma grande mentira de Satanás. Basta uma simples olhada nos países dominados pelo marxismo para ver que todas as pessoas vivem na miséria, menos os seus governantes. O comunismo, que veio dessa ideologia, matou e ainda mata milhões de inocentes. Tem um documentário muito impactante na Netflix que chama Como se tornar um tirano. Eu recomendo muito que você assista para você ver que esses governantes sempre prometem fazer uma revolução, ajudar os mais necessitados e melhorar a vida de todas as pessoas. Mas infelizmente isso nunca acontece na prática e quando as pessoas abrem os seus olhos, elas já perderam tudo e principalmente a sua liberdade. E quando alguém está na miséria, com fome, a pessoa nem pensa mais em ser livre. Ela fica apenas buscando alguma coisa para comer para ela não morrer de fome. Por isso, irmãos, nós que somos cristãos devemos refletir muito sobre essas coisas e não concordar com as ideias do marxismo, porque elas vão totalmente contra os valores cristãos, ok? E as diferenças começam pela criação, por exemplo. A Bíblia mostra que Deus é o criador do homem. Já Karl Marx, que foi o criador dessa ideologia, ele dizia que o homem é quem construiu a ideia de que existe um Deus. Jesus nos ensinou que o mandamento de Deus é amar os nossos inimigos. Mas Karl Marx disse que nós devemos destruir os nossos inimigos. E tem mais, irmãos. A Bíblia diz que todos os males deste mundo foram causados pelo pecado, pela maldade do coração. Mas Karl Marx disse que o que causa o mal são as injustiças causadas pela sociedade. E você sabe por que Satanás quer tanto oprimir o Brasil e dominar a nossa nação? Porque ele sabe que aqui nessa terra existem muitos homens e mulheres tementes a Deus, que buscam viver em santidade e em obediência à palavra do Senhor. E isso incomoda tanto o diabo que ele quer enfraquecer a igreja de Cristo e estabelecer o seu reino aqui. E isso, irmãos, nós não podemos deixar, não podemos ficar de braços cruzados assistindo essa guerra acontecer sem fazermos nada. Como filhos de Deus, nós devemos vestir a nossa armadura espiritual para ficarmos firmes no dia mau e permanecermos inabaláveis. Uai, seu app de vídeos curtos.